Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, rapaziada. Tô aqui agora de óculos, né? Vocês viram aí nesses últimos vídeos. Também aqui com o cabelinho cortado, graças a Deus. Eu não preciso usar boné toda hora, né? Aqui também tô de casaco porque, rapaz, aqui na minha cidade chove para. Aqui em João Pessoa tá chovendo, parando, chove para. Enfim. Fica um pouco frio e depois dá uma esquentada. Tá um clima doido do caramba aqui. Mas sem muita enrolação aí, eu queria trazer com vocês um assunto que acabou de me vir à tona, assim, né? Desde ontem à noite que eu tava pensando um pouco sobre isso. E aí eu decidi fazer esse vídeo porque veio à tona hoje pela manhã. Eu participo de um grupo do WhatsApp, né? Do canal Planeta Futebol, do meu parceiro Gelson, que sempre tá aqui no meu canal e tudo mais. E aí, um cara perguntou aqui no grupo, me marcou o Gelson também, perguntou assim: rapaz, vocês que entendem mais sobre futebol e tal, o que é que você precisa ser para ser um grande comentarista esportivo? E, cara, a primeira coisa que me veio na mente quando ele me perguntou isso foi justamente um princípio que eu acho que é básico do futebol pra gente compreender isso. Eu acredito que para a gente ser um bom comentarista, jornalista, narrador, repórter, o que você quiser trabalhar dentro do futebol, antes, eu acredito que a gente precisa entender mais sobre o futebol, né, o futebol em si, o que é que o futebol compõe, o que é que o futebol nos traz, quais são as consequências que ele nos traz, as causas, né, do que simplesmente de fato de futebol e a gente restringir isso para uma área. Ah, porque eu vou entender de futebol sobre análises táticas, técnicas, vou entender de futebol as partes, as estratégias que um técnico usa, as, as técnicas, né, que um jogador usa para se preparar e tudo mais, e todas essas paradas. Só que na verdade, quando a gente entende de futebol, a gente restringe muito o futebol para áreas específicas. Então você pode se especializar no futebol europeu, no futebol nacional, em análise tática, técnica de estilo de jogo de treinador A, B ou C, as técnicas que Neymar, que Cristiano Ronaldo, que Messi usa, enfim. A gente restringe muito o futebol quando na verdade, primeiramente, o que deve nos mover, o que deve assim ser primordial, aquela coisa assim que é o prefácio, o prefácio do livro do futebol, deve ser entender sobre a essência do futebol. Porque, de fato, o futebol ele é um pretexto que vai agregar todas essas pessoas. Tem muita gente, velho, que não tá nem aí, e a maioria delas, né, eu acho que, vamos colocar 90% aí, não daquelas pessoas que são realmente ali, que vivem do futebol, não estão nem aí pra parte tática, né, porque de fato o futebol ele é um elo que une tanto quem gosta como quem não gosta de futebol. Trazendo um exemplo aqui claro pra vocês, eu tenho um dos meus melhores amigos, teve agora o sorteio da Copa do Mundo, e ele nem acompanha futebol, ele nem gosta de futebol, ele acompanha só porque eu falo pra ele vem me perguntar coisas, e a gente fica brincando assim um com o outro, mas ele nem gosta de futebol e ele se viu assistindo o sorteio da Copa do Mundo. E ele se viu assim, naquela tensão, na expectativa, aguardando qual seleção ia enfrentar qual, quem o Brasil ia pegar na chave. E ele me falou assim: caramba, velho, eu me vi nessa situação agora, uma coisa que eu nem gosto, mas pra você ver o tamanho que o futebol, a representatividade que o futebol traz. Eu nem gosto de futebol, mas, velho, aquilo ali me deixou, assim, me moveu, assim, com emoção, eu fiquei intenso ali, querendo ver quem o Brasil ia enfrentar e tudo mais. Então, assim, quando você, de fato, perde esse controle ao assistir futebol, né, essa tensão, essa emoção e tudo mais, é porque, meu irmão, aquilo ali lhe moveu. E, de fato, velho, o futebol é justamente esse pretexto para unir todo mundo. O futebol é muito além de um jogo, né? Aquela frase que a gente sempre vê, o futebol não é apenas um jogo. Porque assim, de fato, se a gente retirar esse pretexto de agregar, da paixão de fato que move o futebol, velho, tem muito mais esporte da hora por aí, o próprio futebol americano, sei lá, o hóquei no gelo, eu acho que tinha umas partidas aí que tava passando na ESPN no dia desse aí. É muito mais da hora.
do que 22 caras correndo atrás de uma bola pra fazer um gol, pra empurrar essa bola pra dentro de uma rede, de uma trave, que tem, sei lá, 2 metros e pouco, e pra fazer o gol. E pra ganhar uma partida e pronto. Tem muito futebol mais da hora aí. Sei lá, natação deve ser mais da hora aí do que futebol. Mas, meu irmão, e aí a gente coloca o elemento que é fundamental. E aí a gente coloca o elemento que é primordial no futebol, que é a paixão. A virada do City, o próprio Pep Guardiola falou, cara, isso é futebol. Isso é simplesmente futebol, cara. Não dá pra explicar, não foi simplesmente o gol do Gundogan ali que virou. Cara, tem uma câmera que mostra a reação do Pep Guardiola e de toda a torcida do estádio após o terceiro gol do Gundogan. Eu acho que, é claro que isso nunca vai acontecer, mas se tivesse uma câmera que assim, passasse o jogo aqui na TV e tivesse uma câmera paralela aqui, só mostrando a torcida aqui embaixo, cara, seria isso muito da hora, porque isso realmente, velho, é o que a gente não dá pra explicar. É tanto que o cara que tá aqui no grupo falando, ele falou, cara, eu não consigo nem explicar a emoção que o futebol me traz, porque realmente, velho, não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Sabe o que é que une futebol? É quando eu vejo um amigo meu aí e ele pega e fala assim, pô, cara, o Vascão, né, tá me fazendo sofrer, mas a gente vai passar por essa, vai passar junto. Meu irmão, é muito mais da hora o cara escutar isso do que chegar um cara... Meu irmão, qual é a tua opinião sobre o 4-3-3 do Guardiola, sobre o 3-5-2 do Vojvoda? Meu irmão, é muito mais da hora, velho, você explicar algo que a gente nem consegue explicar, né? É uma emoção que nos traz que a gente nem consegue explicar, do que simplesmente vir tratar de aspectos táticos, técnicos, específicos. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui, eu falei, meu irmão, se você quer informação, vá procurar no Globo Esporte. Porque, cara, entender sobre o futebol é muito mais importante depois que a gente entender somente de áreas específicas de futebol. E claro, galera, eu não tô aqui, rapaziada. Não tô aqui tirando o mérito de quem trabalha com isso. Eu não tô aqui tirando o mérito das próprias análises técnicas e táticas que a gente precisa ter, porque acho que é fundamental também pro futebol a gente entender isso. É importante a gente entender isso, mas não fundamental, mas importante, queria me corrigir. Mas fundamental é a gente entender o que nos move, o que nos faz trabalhar com isso todos os dias. Não somente um trabalho, mas uma paixão. Não somente um esforço, mas um lazer. Não somente um assistir a um esporte chato, mas um entretenimento. Algo que nos move, que nos traz uma emoção, nos traz uma paixão. E, véi, sabe o que é que une todo mundo no final do ano? Talvez não seja a política. E nem sempre vai ser. Talvez não seja aquilo, nem isso, nem isso. Mas, cara, o futebol une tantas famílias aí no final do ano pra assistir uma Copa do Mundo. A própria minha família se une pra assistir uma Copa do Mundo. Então, cara, esse é um esporte que, se a gente talvez tirar o que seja o de menos interessante, que se a gente tirar o que é de mais importante, a paixão, vira um esporte que é talvez um dos menos interessantes que existe aí. Então, rapaziada, é isso, esse vídeo aqui que eu queria trazer, analisar isso. Então, por que é que a gente vai tirar aquilo que é de mais legal para colocar aquilo que talvez é mais chato? Do que a maioria das pessoas não entendem, não querem saber, e ninguém mesmo às vezes quer saber dessa parte tática e técnica. Deixa isso aí para quem trabalha realmente lá de dentro com o futebol. Mas, cara, o que fundamentalmente precisa nos mover é a paixão e o sentimento por esse esporte. Eu tava comentando com um amigo meu ontem, a gente tava conversando sobre isso. Se a gente analisar o jogo por si e deixar de lado o que é mais importante, que é o sentimento do torcedor, e a maioria faz isso, torna o esporte tão chato. E um dos livros que eu tô lendo agora é esse aqui acho que dá pra mostrar aí, dá aqui, o Mourinho Rockstar, do Luiz Aguiar, da editora Grande Área, prefácio do PVC. Sabe por que eu gostei muito desse livro aqui? Porque vai me trazer pouco aspecto tático e técnico dos esquemas que o Mourinho usa, mas vai me trazer muito mais relatos, histórias, as emoções que ele passou dentro do futebol, do que somente essa parte teórica da coisa, né? Essa parte do papel da coisa. Mas que o futebol é muito além do papel, é muito além de um mero esporte, é muito além de 22 caras correndo atrás de uma bola, se a gente coloca a paixão no meio, se a gente coloca o sentimento no meio.
Por que talvez assistir um jogo do Brasileirão da Série C, um campeonato estadual, é às vezes mais emocionante do que você assistir uma MLS, por exemplo. Vou colocar a MLS aqui, porque é um exemplo que a gente tem aí, que é um futebol totalmente técnico. Lá na MLS, o time faz um gol, a torcida levanta o bandeirão e faz aqui, explode o negócio e tal. Mas aqui, velho, o time faz um gol, meu irmão, a galera começa a pular, a gritar. Eu fui agora pra Campinense Botafogo, final do Campeonato Paraibano. Meu irmão, a galera começou a pular, jogar copo de água, garrafa de água, jogar tudo pra cima, velho. Jogar tudo pra cima e começa a pular, abraçar, todo mundo gritar um com o outro. Cara, porque é isso que é de mais interessante do futebol. E é isso, meu irmão, que é mais top da gente acompanhar nesse esporte que une tantos laços, que une tantas pessoas. E faz disso não somente 22 caras correndo atrás da bola, que eu falei tantas vezes aqui, mas faz de fato uma paixão, emoção, um sentimento que nos move.